Fala galerinha, tudo bom com vocês? Professor Cassi na área, trazendo para vocês MRU e agora resolvendo as questões. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Questão de número 1, vamos iniciar. Em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira com 48 metros de comprimento e velocidade de 1 metro por segundo. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido de movimento da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade em 30 segundos após ter ingressado na esteira. Com que velocidade, em metros por segundo, a pessoa caminha sobre a esteira? Veja só, pessoal. Queremos descobrir a velocidade da pessoa. O que é interessante nessa questão é que temos o seguinte. Temos uma esteira, né? Vamos tentar desenhar aqui. Uma pessoa que está sobre ela, caminhando. E aí, a esteira tem um sentido, né, de funcionamento e a pessoa está caminhando nesse mesmo sentido. A velocidade que a pessoa tem e a velocidade que é apresentada pela esteira, nesse sistema aqui, por terem o mesmo sentido, são somadas. E aí, em termos de módulo, a gente tem P mais E. Ou seja, a velocidade da pessoa mais a esteira vai ser a velocidade que a gente pode chamar de velocidade total. O que é interessante nisso é que, para a gente descobrir, por exemplo, a velocidade total do nosso percurso aqui, é simples de fazer. Por quê? Temos tudo em velocidade constante. Se é velocidade constante, nós temos o MRU, onde a gente pode utilizar o S igual a S0 mais V vezes T, ou seja, o sorvete. E aí nós temos o espaço final sendo 48, que é o final da nossa esteira, né? A gente completa ela. 0, o nosso início. A velocidade que a gente precisa descobrir. E o tempo, 30 segundos, que é quando termina o percurso da esteira. E aí, resolvendo essa equação, 0 mais a velocidade vezes 30 vai continuar sendo a velocidade vezes 30, até porque 0 não agrega valor nenhum quando somado. O 30 pode passar dividindo, onde a gente tem 48 dividido para 30, e aí a gente tem 1,6 metros por segundo como velocidade aí do nosso sistema, a velocidade total. Por que eu digo que total? Porque a velocidade 1,6, que a gente vai colocar aqui, é a soma da velocidade da pessoa mais a velocidade da esteira. E a velocidade da esteira foi dada aqui, que é 1. Então, nessa brincadeira, se a gente for tirar 1 de 1,6, a gente acaba descobrindo que a velocidade da pessoa é 0,6 metros por segundo. Pessoal, quero chamar a atenção para essa questão para você não se confundir e simplesmente marcar porque deu o resultado 1,6. É 1,6, mas é a soma das velocidades, beleza? Se a gente for analisar cada pedaço, cada velocidade, a gente tem a esteira com 1 metro por segundo e a pessoa com 0,6. Ou seja, a alternativa é. Vamos partir para a próxima questão. Questão de número 2. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre aí a gente vai descobrir o tempo que ela vai demorar. Veja, pessoal, que aqui nos foi dado, basicamente, que ela corria com velocidade constante. Veja só. Não é falado aqui que ela acelerava e nem de desacelerar, diminuir. Então a gente vai trabalhar com MRU, beleza? E aí, com MRU, a gente vai justamente utilizar a fórmula do sorvete, ou seja, S igual a S0 mais V vezes T. Bom, para a gente descobrir, por exemplo, a velocidade, quando ela começou a brincadeira, né? A gente vai simplesmente colocar aqui 5 para o espaço final, já que 5 km é o total que ela corria,
Como é 5 km total que ela corria, sempre partia do zero, né, para registrar tudo isso. A velocidade é o que a gente deseja descobrir, né? E o tempo foi dado meia hora, o que significa 0,5. Não confundam meia hora com 30 minutos e coloquem minutos. Veja que quilômetros sempre se associa a horas, não minutos. Zero somado com tudo isso nessa equação, a gente tem apenas a velocidade vezes 0,5 igual a 5, porque zero não agrega em nada. Passando 0,5 aqui, dividindo, a gente tem 5 igual a V e o 5 dividido por 0,5. Quando a gente faz essa divisão, a gente observa que a velocidade é 10 km por hora. Beleza. Como a gente deseja que ela continue num percurso maior, mas para continuar com a mesma resistência diminuir 40%, a velocidade é 10, então a gente precisa diminuir 40% de 10. 40% de 10 é a mesma coisa de que 4, beleza? E aí 10 menos 4 a gente tem como resultado 6, que é agora a velocidade para poder prosseguir nesse trajeto. E aí a gente faz a mesma coisa aqui, ó. A gente tem, nesse caso, com um percurso maior 15, igual, sempre partindo do zero, né? Mais a velocidade nova agora que é 6. E o que a gente deseja descobrir é o tempo, né? Porque agora a gente precisa saber quanto de tempo falta para completar. Zero, como não agrega em nada, a gente repete 15 e o 6 vezes t. 6 a gente passa dividindo. E aí a gente vai ter 15 dividido para 6. Essa fração a gente ainda pode simplificar por 3. E a gente fica basicamente aqui com 5 dividido para 2. 5 dividido para 2, pessoal, veja que eu estou dividindo aqui por 3 e aqui dividindo por 3, viu? 15 dividido para 3 é 5 e 6 dividido para 3 é 2. 5 dividido para 2, nessa brincadeira aqui, a gente tem 2,5 horas igual ao tempo. 2,5 horas é o quê? É 2 horas e 0,5, se a gente transformar em minutos, não é meia hora, ou seja, 30 minutos. Então a gente fica com 2 horas e 30 minutos. Beleza? Questão de número 3. Dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias. S de A igual a 5 mais 0,4t e S de B igual a 15 menos 0,1t. Em unidades do sistema internacional, ou seja, metros e segundos. O instante em que esses móveis se encontram é... Veja só, pessoal, ele quer descobrir o tempo em que eles vão se encontrar. Mas para eles se encontrar, eles têm que apresentar o quê? A mesma posição. Ou seja, essa equação tem que ser igual a essa. 5 mais 0,4t tem que ser igual a 15 menos 0,1t. Passando letra para o canto onde tem letra e número para onde tem número, a gente vai ter o seguinte: 0,4t mais, porque aqui estava menos, vai passar mais 0,1t, e 5 para o outro lado vai ser 15 menos 5. 0,4 com 0,1 é 0,5. 15 menos 5, 10. T vai ser igual a 10 dividido para 0,5. Se você efetuar essa divisão, você vai obter justamente 20 segundos. 20 segundos. Beleza? Questão de número 4. De dentro do ônibus que fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o desce, o rapaz, a distância que separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de 0,5 metros e que o rapaz pode percorrer com velocidade constante de 5 metros, o tempo mínimo para que ele consiga alcançar é de... Veja só, pessoal, se a gente for analisar aqui, a gente tem um rapaz que está vendo a sua namorada aqui indo embora, Aí
para os dois, né, a 180 metros. Ele quer acompanhar ela, isso significa que se ela está no sentido de indo embora, ele também está indo atrás dela, só que ele está com velocidade de 5 metros por segundo e ela de 0,5. Então já dá para ver o seguinte, já dá para ver que ele está numa posição, digamos, 0 e ela já está numa posição 180. Em outras palavras, amigos, a gente tem como se fosse a seguinte função horária. Temos S da posição do rapaz, SR, vai ser o quê? Vai ser 0 mais 5 vezes T, e a posição da moça, ou seja, SM, que vai ser 180, que já está partindo, né? Ela está 180 metros à frente, mais 0,5 vezes T, porque essa é a velocidade dela. Pronto. Como a gente quer que isso daqui a gente saiba o tempo em que eles vão se encontrar, então tem que igualar. Ou seja, tem que apresentar a mesma posição. 0 mais 5t continua sendo 5t, então a gente vai ficar com 5t igual a 0,5t mais 180. Onde tem letra, a gente tem que colocar junto de letra, ou seja, 5t menos 0,5t, que vai ser igual a 180. Ou, em outras palavras, 4,5t, que vai ser igual a 180, né? Ou seja, 5 menos 0,5. Vamos passar esse cara dividindo e a gente vai ter, nesse caso, t igual a 180 dividido para 4,5. Se você efetuar essa divisão, você vai obter o valor de 40 segundos. Se você, por acaso, for fazer na tora, né? 1800 dividido para 45. Vai dar a mesma coisa, como se eu estivesse tirando a vírgula e acrescentando zero aqui. Quantas vezes 45 cabe aqui? Apenas 4 vezes. 4 vezes 5 é 20, sobre 2, né? 4 vezes 4, 16, 18. Vai sobrar 0. 0 que desce a gente coloca aqui. Vamos à questão de número 5. O gráfico da função horária S igual a V vezes T do movimento uniforme de um móvel é dado a seguir. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade em metros por segundo igual a... Isso é simples, viu, pessoal? Veja só. Nós temos aqui, nesse caso, ele partindo do zero, né? Então, a função, até mostrada aqui, que não tem a posição inicial, a posição seja zero. Aí é só a gente pegar um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, a gente tem o tempo sendo igual a 8 e a posição sendo igual a 2. É só colocar aqui, ó, na forma 2 igual a V vezes 8. Nesse caso, V vai ser 2 dividido para 8. Isso nos dá 0,25. É só vocês fazerem, viu? Agora, com a questão de número 6, temos o seguinte, ó. Um automóvel percorre uma estrada com função horária de S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e t dado em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após... Veja, quilômetro zero é a posição final. S, nesse caso, vai ser igual a zero. Ou seja, 0 igual a menos 40 mais 80t. Passando 40 para o outro lado, a gente tem ele positivo e 80 vezes t. Se a gente passar o 80 dividindo, a gente tem o quê? A gente tem, nesse caso, t sendo igual a 40 dividido para 80. Ou, em outras palavras, 4 dividido para 8, que é 0,5 horas. Questão 7. Última questão. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, segundo um referencial inercial. A questão, na verdade, a equação horária da posição com dados no SI é x igual a menos 2 mais 5t. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Veja, pessoal, x aqui é uma forma de dizer S, não vai mudar em nada. Esse daqui vai ser o nosso S0 e este outro o nosso V, que é a velocidade. Aqui a velocidade é 5.
Então, ou é C ou é D. Como 5 está positivo, então significa que o movimento só pode crescer, ou seja, progressivo, letra C. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas, coloquem lá nos comentários.